Ficar em confinamento, trabalhar todos os dias de casa, ter de virar praticamente professor dos filhos, ter de lidar por maior período de tempo com as desarmonias de todo o casal, ter de lidar consigo mesmo. Definitivamente não são tarefas fáceis. Mas que tal tentar ampliar o nosso olhar e buscar o equilíbrio do nosso yin e yang? Sou Janaína Lima, pedagoga e especialista em educação infantil. Seja bem-vindo ao nosso canal Infinita Educação. Olá, família! Antes de continuarmos nossa busca pela luz no fim do túnel, peço que, por gentileza, você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like se estiver gostando desse vídeo. Dessa maneira, nosso conteúdo consegue chegar a mais pessoas. Nosso intuito aqui é unir todas essas situações de maneira harmoniosa nesta constituição denominada família e fazer com que o seu funcionamento tenha por finalidade o bem-estar dos seus. No entanto, iniciaremos em tópicos, para que dessa maneira possamos observar melhor cada funcionalidade e assim possamos juntos pensar em soluções que consigam se encaixar à nossa realidade. Não estou aqui para dar respostas prontas. Quero que você tire proveito da minha visão e tente adequar da melhor maneira aí na sua casa. Falando em casa, vamos começar por ela, pois é nela que estamos passando esses apuros de hoje. Você já parou para pensar que a sua casa é uma empresa? E que se não houver certo gerenciamento nas demandas, a equipe entra em desequilíbrio e a empresa começa a sofrer com essas consequências de um mau trabalho em equipe? Pois é. Para uma equipe ser boa e ter rendimento, ela necessita ter diálogo, respeito, ter pessoas boas em coisas específicas, porém que consigam dar o famoso help quando necessário em outras áreas. No caso de algum desfalque da equipe. Afinal, imprevistos acontecem. Como é no seu trabalho? Você chega e provavelmente organiza seu dia elencando as prioridades, certo? Pois bem, em casa também é exatamente assim. Você tem as prioridades, as demandas. Se somente uma pessoa ficar responsável por cumprir todas as tarefas dentro de uma empresa, ela fica sobrecarregada. E isso também acontece dentro da empresa chamada lar. Agora que você já conseguiu visualizar toda essa simbologia, vamos acrescentar o home office, ou seja, vamos colocar o trabalho de uma empresa que nos fornece rendimento dentro de outra empresa que nos faz gerir esses rendimentos. Você está gerindo duas demandas diferentes, que exigem uma tanto quanto a outra. Se você já compreendeu que a divisão de tarefas em casa é uma realidade necessária, você está no caminho certo, e isso só te trará benefícios. Faz muito bem ao casal essa divisão, e você vai ter ciência disso no decorrer da nossa conversa. Dentro de uma empresa, temos os estagiários. Quem são eles? São os filhos da empresa. São estudantes que estão ali para aprender, se desenvolver e futuramente agregar à empresa, certo? Você precisa ter paciência, saber explicar, até mais de uma vez. Às vezes, aconselhar e também saber ouvir, pois por vezes eles podem te trazer conhecimentos novos. Agora pense nos seus filhos. Eles também exigem todas essas aptidões e muito mais. Por exemplo, podemos pensar na teoria de Abraham Harold Maslow, o psicólogo humanista criador da pirâmide de Maslow. Nela, temos elencadas o que esse estudioso chamou de hierarquia das necessidades humanas, que segundo ele são elas. Na base, temos as necessidades fisiológicas, que representam as necessidades relacionadas ao organismo, como alimentação, sono, abrigo, água, excreção e outros. Depois das fisiológicas, vêm as necessidades de segurança. São elas proteção contra a violência,
proteção para a saúde física e mental, recursos financeiros e outros. Em seguida, temos as necessidades sociais, amizades, socialização, aceitação em novos grupos, intimidade sexual e outros. Após, temos as necessidades de status e estima, autoconfiança, reconhecimento, conquista, respeito, respeito dos outros, confiança. E por fim, no topo, temos as necessidades de autorrealização, que diz respeito à moralidade, criatividade, espontaneidade, autodesenvolvimento e prestígio. Seus filhos inicialmente precisam de você para tornar a conclusão da pirâmide possível. E esse é sem dúvida um longo e valioso percurso. Assim como os estagiários têm você como um espelho dentro da empresa que te fornece rendimentos, na empresa casa você tem filhos que também olham para você na intenção de te imitar. Essa é sem dúvida a sua mais importante plateia e precisa ser gerida com todo cuidado, pois você precisa gerir os tempos de auxílio nos estudos, orientação nas tomadas de decisões, exercitar o amor. Sim, falo dessa forma porque, para mim, o amor é uma escolha. Se você ama, você se empenha, se faz presente, cuida e aprende a lidar com as consequências que ele te traz. Estamos falando de um amor saudável, tá? Que não abusa de nenhuma forma e que não nos machuca. Colocar em prática, por meio dos exemplos, as virtudes humanas, pois todas elas são responsáveis por moldar e ditar o caráter, os valores e a personalidade de cada indivíduo. A estruturação de uma rotina familiar, como falei nos vídeos anteriores, cria harmonia em todos esses aspectos que falamos, ajuda a conduzir as situações e não deixa sobrecarregado nenhum dos lados. Peça para as crianças ajudarem também. Converse com elas. Tenho certeza de que elas entenderão e irão colaborar com toda essa gestão. Você precisa entender que essa rotina de hoje é completamente atípica e que necessariamente precisa ser estruturada de maneira diferente, pois tem uma demanda muito maior do que o habitual. Tente alternar os horários de trabalho com seu cônjuge e assim divida a atenção com as crianças e os afazeres da casa. Todos precisam participar. Com isso, o fardo parece mais leve, não porque diminuiu, mas porque você consegue ter intervalos para recuperar o fôlego e ter mais força para carregá-lo. Crie uma rotina para um relaxamento. Medite, ensine seu filho a meditar. Aprenda a respirar fundo. Sim, respirar fundo. Você sabia que respirar fundo alivia a ansiedade e o estresse? É um calmante natural, melhora o funcionamento do intestino e da digestão, melhora o metabolismo celular, a capacidade pulmonar, equilibra a pressão arterial, elimina radicais livres ajudando a ter uma pele mais jovem e saudável, controla o peso corporal, controla os nossos impulsos, preserva as nossas funções cognitivas e melhora a qualidade do sono. E se você ainda não viu o vídeo sobre a importância de ter uma boa qualidade de sono, vou deixar o link aqui em cima para que você possa assistir depois. Ensine aos poucos seus filhos a brincarem sozinhos. Nós precisamos aprender a ter um tempo com nós mesmos. Busque redes de apoio. Elas podem te ajudar a ter ideias para entreter as crianças e dessa forma as famílias se ajudam. Não cobre tanto de quem está ao seu lado e não se cobre tanto. Ninguém é perfeito em rotina comum, quem dirá em uma rotina em meio a uma pandemia. Sempre buscamos dar o nosso melhor, mas neste momento, quais atitudes realmente devem ser cobradas? A conversa é o ponto principal para as coisas darem certo. Busque realizar sim suas tarefas do trabalho, mas principalmente busque seu equilíbrio, busque ficar com quem precisa de você. Todos esses acontecimentos devem servir para uma reavaliação da vida. Antes não fazíamos coisas pois não tínhamos tempo, e agora temos tempo, mas não podemos fazer determinadas coisas.
Então, aproveite esse tempo e reveja suas prioridades, suas necessidades, atitudes, relações. Nessa organização e divisão equilibrada de tarefas, o casal consegue ter tempo enquanto casal e, com isso, fortalecer os laços da família. Talvez passar por tudo isso seja a nossa chance de mudar como pessoa e de ensinar aos nossos nosso melhor lado. É necessário ser o adulto na gestão e controle das demandas, mas é necessário também relaxar o corpo e a mente e olhar as coisas sob a ótica de uma criança, de maneira pura, leve e cheia de esperança. Fico por aqui e espero ter ajudado a mudar um pouco sua visão sobre tudo isso. Se tiver alguma dica para compartilhar, dúvida ou um simples desabafo, deixe aqui nos comentários ou no Instagram que eu respondo depois. Na descrição do vídeo, deixarei alguns links que podem ajudar com mais dicas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.